Olá, tudo bem? Eu sou o Alessandro Marcondes Alves, sou professor efetivo do Instituto Federal de Ciência, Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, campus Cuiabá. Minha formação acadêmica é em Engenharia Elétrica e Direito, entre outros. A razão desse vídeo se dá porque no mês de abril deste ano, de 2021, a concessionária de energia elétrica do estado de Mato Grosso fez incidir sobre as faturas o ICMS sobre a energia elétrica injetada por usinas fotovoltaicas, comumente conhecida como usinas solares. Esse vídeo vai fazer uma análise sobre o ponto de vista tributário, se é ou não o caso de incidência de ICMS para esse tipo de energia e, se sim, em quais condições. Então, espero que vocês gostem desse vídeo. É um vídeo que não é muito longo, mas que seja esclarecedor a você. Ok? Nós vamos compartilhar com vocês alguns slides. Tá? Então, vamos lá. Bom, primeiramente, nós vamos nos valer de alguns conceitos do direito tributário para que a gente consiga entender se é ou não legítimo que seja incidido o ICMS sobre o quilowatt-hora produzido e injetado por uma usina solar. Ok? Então, vamos lá. O primeiro instituto do direito tributário que nós vamos usar aqui é o que está contido no inciso 4º do artigo 150 da nossa Constituição Federal. Tá? Esse inciso diz o seguinte, que é vedado tanto à União, aos estados, Distrito Federal e municípios, utilizar o tributo com efeito de confisco. Em que hipótese isso aí pode acontecer? Quando o tributo ele tem uma taxação muito elevada, que vai caracterizar que um ente federativo estaria desapropriando o patrimônio do contribuinte por conta de um tributo exagerado. Tá? Então, na nossa Constituição, isso é vedado. E uma outra situação também que pode considerar ser um confisco é quando há bitributação, ou seja, um tributo em cima de um outro tributo. Né? Até porque não existiria um fato gerador a ensejar um tributo em cima de outro tributo. Ok? A gente vê muito na imprensa, principalmente nesses momentos que estão falando sobre reforma tributária, se nessa reforma vai se conseguir, o Estado brasileiro vai conseguir resolver esse problema, né? Que é o tributo sobre tributo. Até porque é uma contradição com o texto constitucional. Ok? Então, esse é o primeiro ponto que eu preciso deixar aqui, para quando a gente for fazer a análise do sistema descentralizado, a gente saber se nós não vamos estar, de alguma forma, incidindo nesse inciso 4º do artigo 150 da Constituição Federal. Bom, para a gente conseguir entender como é que o Estado, né, seja ele a União, unidades da Federação, o Distrito Federal ou os municípios, podem exigir o recolhimento de um tributo. Então, para que isso aconteça, é necessário que ocorra o que a gente chama de fato gerador. E aí, o que é um fato gerador? Então, eu peguei aqui um conceito do doutrinador, do professor Kiyoshi Harada, que ele diz o seguinte: costuma-se definir fato gerador como uma situação abstrata, ou seja, se acontecer, essa situação será um fato gerador. Então, é abstrata porque ela está no campo de uma abstração, de uma hipótese, de uma possibilidade.
Mas essa situação abstrata, ela tem que estar na lei. Ou seja, para ser fato gerador, há que necessariamente ter uma previsão legal anterior. E que, uma vez ocorrida, no caso em concreto, ou seja, dentro da sociedade, enseja o nascimento da obrigação tributária. Então, todo e qualquer tributo pressupõe a fixação em lei de um fato gerador que vai fazer nascer a obrigação tributária, qualquer que seja o tributo, inclusive o tributo que nós vamos analisar nesse vídeo, que é o ICMS. Então, nós vamos ver fato gerador do ICMS. Eu peguei aqui 3 incisos apenas. Isso aí vai de encontro com a análise que nós estamos fazendo, é se existe fato gerador sobre 1 kWh que é produzido e injetado por uma usina fotovoltaica. Porque se existir, é lícito, é válido, é legal a exigência tributária. Então, aqui eu peguei 3 incisos. O primeiro inciso fala sobre operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Então, veja bem, essa mercadoria que circular e estiver no mercado econômico, ou seja, seja proveniente de um ato do comércio, seja de uma pessoa física, seja de uma pessoa jurídica, essa circulação dessa mercadoria é fato gerador a incidir ICMS. Não é o caso das usinas, mas pelo menos a gente tem uma ideia de um aspecto geral, tá? Segundo, fornecimento de mercadorias com prestação de serviço não compreendidos na competência tributária dos municípios. Alguns serviços, eles envolvem circulação de mercadoria. Então, quando esse serviço envolver circulação de mercadoria, será um fato gerador de ICMS, ok? Que é um tributo estadual. Porque se não houver circulação de mercadoria, ser uma prestação de serviço pura e simples, aí esse será um fato gerador de um outro tributo que é de competência dos municípios, que é o ISS-QN. Inciso 5, fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos a imposto sobre serviço de competência do município, quando a lei complementar aplicável expressamente sujeitar à incidência de imposto estadual. Neste caso, é um híbrido. Eu tenho uma prestação de serviço, mas também eu tenho uma circulação de mercadoria. Neste caso, vai haver aí, mediante um convênio entre os dois entes federativos, entre os dois tesouros, e aí vai se definir qual ente recolhe o tributo e como que é feito o repasse ao outro ente. Ok? Continuemos. Bom, para que surja a obrigação tributária, eu tenho que ter um fato gerador. Mas eu também tenho que saber quem é que será a pessoa que vai assumir a responsabilidade para fazer o recolhimento do tributo ao Tesouro do Estado, tá? Do ente federativo. Pode ser do Estado, pode ser do Distrito Federal, tá? E isso também está definido em lei, ok? Quem é que é o contribuinte do ICMS? É qualquer pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial. Então, veja bem, aqui é uma pessoa física ou jurídica que esteja praticando ato do comércio de forma habitual, né? E que mesmo que não seja habitual, mas tenha um intuito comercial, ele vai objetivar obter lucro, tá? Operações de circulação de mercadoria ou prestação de serviços de transporte interestadual, não é o caso, e de comunicação também não é o caso, ainda que as operações e prestações se iniciem no exterior, ok? Também é contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem a habitualidade, aqui já começa a nos interessar, tá? Adquira lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo, até aqui tudo bem,
e energia elétrica oriundos de outro estado, quando não destinados à comercialização e à industrialização. Então, veja bem, aqui na previsão legal, tá? Isso aqui está lá no Código Tributário Nacional, na parte do ICMS, ok? Se houver a aquisição de energia elétrica que está sendo produzida em outro estado, há incidência de ICMS. Por que a lei previu isso aí? E aí vai estar caracterizado a figura do contribuinte. Porque para grandes consumidores de energia elétrica, é possível, sim, você escolher qual a concessionária que vai te fornecer a energia elétrica para o funcionamento aí da sua unidade consumidora, né? A gente chama isso de mercado livre, foi um avanço no Brasil. Então, assim, existe aqui um exemplo assim bem simplório, existem várias unidades consumidoras aqui dentro do estado do Mato Grosso, mas que são atendidos pelo quilowatt-hora fornecido ou pela CEMIG ou por uma outra Eletropaulo, enfim, uma outra concessionária de uma outra unidade federal, federativa do nosso país, tá? Isso faz com que haja uma competição entre as concessionárias e aí você faça a opção por comprar o quilowatt-hora que seja mais atrativo para você. O que é importante deixar claro, duas situações aqui. Tá? A primeira situação, as políticas públicas de interesse da sociedade, muitas delas exigem grandes investimentos, grandes aportes de investimento. E que nem sempre a iniciativa privada ou se interessa ou tenha condições de fazer frente a esses aportes. E aí, quem é que vai fazer? Será o Estado, ou seja, através da União, seja através de uma unidade da Federação, Estado-membro, ou do Distrito Federal ou município. E, para isso, ele precisa ter dinheiro em caixa. Então, o tesouro público será mantido, abastecido através dos tributos. Nós arrecadamos tributos, passamos para a administração pública para que ela desenvolva essas políticas públicas. Então, eu quero uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade que forme profissionais para o mercado de trabalho e que sejam profissionais competitivos no mundo globalizado, né? Eu preciso competir, às vezes, com profissionais de outros países, né? Dentro ou fora do nosso território, uma segurança pública melhor, e isso tudo demanda investimento. Então, para funcionar a máquina, nós precisamos contribuir para nós termos digamos assim, esses serviços de volta, ok? Além disso, para que uma economia se desenvolva, ela precisa garantir o fornecimento de energia, seja ela elétrica, seja ela de combustíveis, né? Por quê? Porque as empresas, elas demandam consumo de energia para a produção de trabalho e, a partir do momento, esse trabalho, quando colocado no mercado econômico através de ato do comércio, vai fazer circular as riquezas, e isso é bom para todo o conjunto da sociedade. Circulando riquezas, gera emprego e renda, melhora o IDH do entorno e de toda a sociedade, né? Além de que aumenta o recolhimento de tributos, porque vão acontecer mais e mais fatos geradores. Então, é muito bom e é fundamental para que uma sociedade se estabeleça e seja crescente de geração para geração, que ela tome cuidado com a sua economia e, principalmente, com o seu comércio exterior. Tá? São dois bens vitais para a existência de uma nação, de um Estado, né? E, como forma reflexa, a melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos, do seu povo, o elemento povo, que é um elemento que constitui o Estado, né? O Estado,
é formado entre povo, território e um governo soberano com objetivos a serem alcançados na dicção aí do direito constitucional moderno. Tá? Então, é uma estratégia de Estado garantir que eu tenha energia elétrica disponível tanto para o parque industrial, quanto para o comércio, quanto para as prestações de serviço, para a parte de prestação de serviço, para que eu consiga fazer com que a minha economia se desenvolva. Tá? Se você tiver uma limitação da produção de energia elétrica, você compromete todo o desenvolvimento econômico e isso pode gerar uma crise econômica muito forte, com consequências de crises sociais. Ok? Então, é uma estratégia de Estado eu produzir energia elétrica. Tá? Bom, conclusão. E aqui eu peguei uma lei, né, chamada RICMS, né, e que ele vai me trazer aqui 2 artigos que eu achei muito interessantes. Tá? O primeiro artigo, o artigo 200, que ele diz o seguinte: fora dos casos previstos em lei, o imposto sobre produtos industrializados e do ICMS é vedada a emissão de nota fiscal que não corresponda a uma efetiva saída de mercadorias ou prestação de serviço. Tá? Por quê? Porque a nota fiscal é o documento contábil que demonstra a existência de um fato gerador e vai também identificar quem é o contribuinte. Então, isso aqui é uma situação muito interessante que vai ter um reflexo na análise que nós vamos fazer. Tá? Se a mercadoria efetivamente não saiu da sede da pessoa que está praticando o ato do comércio, seja ela física ou jurídica, ele não pode emitir uma nota fiscal. Se ele não pode emitir uma nota fiscal, não haverá incidência de qualquer tributo, pelo menos no que concerne o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, que é de competência da União, e do ICMS. Ok? Então, esse aqui é uma situação muito importante. Uma outra hipótese é o que está no artigo 294. Existe uma figura no direito tributário chamado substituto tributário. As concessionárias de energia elétrica, elas são substitutas tributárias. O que elas fazem? Em havendo o fato gerador e havendo a definição de quem é o contribuinte, e eles vão despachar a mercadoria para o contribuinte, eles já vão reter na nota fiscal todos os tributos incidentes, inclusive ICMS, e aí ela será responsável para fazer o recolhimento desse tributo ao Tesouro do Estado em nome do contribuinte. Isso se chama substituto tributário. Por que tem esse artigo aqui? Porque, normalmente, quando eu estou falando de mercadoria, né, bens móveis, quando você tem, por exemplo, uma distribuidora de bebidas e você compra uma carga numa indústria dessa bebida, em um outro estado, ok? Ou dentro do seu estado, tanto faz. E essa carga, no momento em que você faz o pedido, a indústria lá já vai reter os tributos incidentes, inclusive ICMS, já vai ser a responsável para recolher aos cofres do Estado, da onde está a sede da sua empresa, o ICMS relativo. Ok? Bom, e você veio, você trouxe essa carga, colocou no seu barracão. Mas aconteceu um acidente lá e um pallet caiu e quebrou toda aquela bebida. Então, você não vai conseguir colocar essa mercadoria no mercado econômico e não vai conseguir praticar o ato de comércio porque houve o perecimento dessa mercadoria. Nestes casos, aquele tributo que você pagou antecipadamente vai te permitir você ser credor do Tesouro Estadual para fazer o abatimento de um novo requerimento futuro. É o que está escrito aqui no artigo 294. Ok? Então, esses 2 artigos serão importantes
para a gente entender se há ou não fato gerador a incidir sobre a energia elétrica solar, né? Tá? Isso aqui se chama regulamento do ICMS, esse RICMS. Tá? Então, isso aqui é mais ou menos a nível nacional, mais ou menos é a nível nacional, e aí cada estado tem suas alíquotas, tem a sua política tributária. Bom, então vamos agora entrar no que interessa. Primeira coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte: energia, ela não é corpórea, tá? Ela não é corpórea. Então, ela nunca será, sob o ponto de vista físico, metafísico, o que você quiser, uma mercadoria a circular, porque ela não é sólida, ela não é líquida, ela não é gasosa, ela é só calor. Então, o que é energia? Conceito lá da física, da química, energia é calor. Ponto. Tá? Bom, a partir de 2002, com a entrada em vigor do Código Civil, ele vem no seu artigo 83 e diz o seguinte: considera-se imóveis para efeitos legais, inciso 1º, as energias que têm um valor econômico. Então, o que ele está dizendo aqui? A partir do momento que eu produzir uma energia e estou praticando atos do comércio, ou seja, estou auferindo lucro, ela vai se equiparar a um bem móvel. E quando ela se equipara a um bem móvel, ela passa a ser fato gerador a incidir ICMS e outros tributos. Okay? Então, é a partir de 2002 que o brasileiro passa a ter que recolher nas suas faturas de consumo de energia elétrica, nas suas unidades, o ICMS, entre outros tributos. Bom, por uma realidade, né, da topografia, né, brasileira, né, o Brasil é um território praticamente maior que tem um território praticamente maior, maior que muitos estados europeus, e tem uma hidrologia que é ímpar, né, que é ímpar. Bom, o que acontece? Quando eu tenho um volume d'água com uma certa velocidade, nesse volume d'água, nessa vazão, eu tenho uma energia mecânica ali concentrada, que faz com que essa energia mecânica, que digamos assim, é um balanceamento entre energia potencial e energia cinética, mas eu tenho uma energia mecânica ali, decorrente dessa energia cinética embutida ali dentro. E o que se pensou, o que se percebeu? E quando eu pego esse aproveitamento hídrico que está com uma certa, que tem uma vazão e que tem uma velocidade, e eu passo numa turbina, essa turbina vai retirar dessa água essa energia cinética e vai transformar no seu eixo em energia mecânica. Por sua vez, essa turbina vai transferir essa energia mecânica do seu eixo para o eixo de um gerador. E esse gerador de energia elétrica vai fazer a conversão de energia mecânica em energia elétrica. Então, eu tenho energia cinética passando por uma turbina, converte a energia cinética em energia mecânica. Essa energia mecânica é transmitida ou por um eixo, ou por polias, por correias, ao eixo de um gerador, e esse gerador vai pegar essa energia mecânica de seu eixo e transformar em energia elétrica. Esse é bem resumidamente, como que você produz energia elétrica de um gerador que tenha um campo magnético girante, ok? Bom, então, o que acontece? O que acontece com esse processo? O Brasil tem essa vocação e ele fez a opção, então, de produzir energia elétrica para desenvolvimento do Estado brasileiro através de usinas hidrelétricas. Mas o que ocorre? É que nem sempre você vai ter um rio com uma queda d'água próxima da carga. Aliás, quase sempre isso não acontece. Então, eu vou ter uma usina hidrelétrica e eu tenho que levar essa energia elétrica até a carga, até o centro consumidor. E aí eu vou ter que ter um outro cara aqui que se chama transmissão da energia elétrica. Tá?
Então, eu produzo a energia elétrica lá na usina hidrelétrica, passo para um outro sistema chamado transmissão, e essa transmissão chega nos centros distribuidores, nos centros consumidores, que são as cidades, indústrias e tudo mais, e faz a distribuição dessa energia elétrica gerada lá na usina hidrelétrica. Tá? Então, durante muitos anos, isso aqui foi operado pelo governo federal e, com o tempo, ele foi descentralizando e ele foi fragmentando isso. Então, hoje eu tenho uma empresa aqui gerando energia elétrica, eu tenho uma empresa aqui transmitindo a energia elétrica, eu tenho uma outra empresa aqui distribuindo a energia elétrica. Aqui entra a concessionária do seu estado. Tá? Então, a concessionária do seu estado, que é a responsável por distribuir a energia elétrica aos seus consumidores, às suas unidades consumidoras, ela vai comprar a energia elétrica produzida numa usina ou em várias usinas. Vai remunerar a empresa de transmissão. É um valor pequeno, mas vai remunerar. E aí ela vai colocar todo o custo da sua operação, o seu lucro, e vai incidir os tributos e vai repassar tudo isso aos seus consumidores. Então, esse é o sistema chamado centralizado do país. Mas o que acontece? Quando você desenvolve a economia, e mais o crescimento populacional, mais o crescimento da necessidade de consumo, você tem que estar investindo em grandes fontes geradoras. Aí eu vou ter que procurar rio, são investimentos de elevado custo, e mais as questões ambientais, que envolvem tanto a implantação de uma usina hidrelétrica lá na zona rural, como da linha de transmissão. Então, você imagina, por exemplo, a vontade que se tem do Estado brasileiro de levar a energia elétrica lá na cabeça do cachorro, lá para a etnia Yanomami. E existe a disponibilidade de energia elétrica no Brasil para atendê-los, não tem problema nenhum. Mas eu preciso de uma linha de transmissão cortando a floresta amazônica para eu chegar lá, até lá chegar em Roraima. Então, isso vai dar uma discussão ambiental sem tamanho. Então, de uns anos para cá, o Estado brasileiro começou a incentivar um outro sistema coadjuvante chamado descentralizado, que vai entrar por aqui, ó, nesse ponto aqui. Quando eu consigo injetar nesse ponto da distribuidora mais alguns pacotes de energia elétrica, eu consigo aliviar a entrada, aliviar o sistema de distribuição e permitir a entrada de mais pessoas para consumir aqui na distribuição. Então, isso passou a ser um interesse de Estado. A gente costuma dizer que é uma estratégia de defesa. Tá? Quando a gente fala de defesa do Estado, eu não estou me referindo apenas e tão somente às Forças Armadas. Essa é um dos instrumentos de defesa de Estado, de defesa da soberania do Estado. O desenvolvimento da economia, comércio exterior, produção de energia, logística, isso tudo são componentes que fazem, que compõem a defesa do Estado. Quando eu falo Estado, estou falando da nação brasileira, do Estado brasileiro, da República Federativa do Brasil. Tá? Então, quem é especialista em geopolítica, defesa, relações internacionais, está entendendo bem o que eu estou falando. Okay? Bom, esse aqui é o sistema descentralizado de energia elétrica. Tá? Então, eu tenho o sistema centralizado e eu tenho aqui um sistema que a gente chama de off-grid. Eu tenho aqui alguém que está produzindo e consumindo a própria energia que ele precisa, sem estar conectado no sistema centralizado. Tá? É uma energia que ele está fora do mercado econômico. Por quê? Porque ele não está vendendo, ele não está praticando o ato do comércio, ele produz quilowatt-hora e consome quilowatt-hora. E o raciocínio aqui é simples. Lembram lá do artigo 200 do regulamento do ICMS, que ele dizia o seguinte: se efetivamente a mercadoria não saiu
da sede de quem está praticando o ato do comércio, eu não posso emitir nota fiscal. Então, vamos fazer assim uma análise simples, rasa, mas que vai explicar muito essa questão da usina off-grid. Tá? Você é um grande produtor pecuarista. Aquele lote de gado que você comercializou, que você vendeu para o frigorífico, isso é um ato do comércio. E você está objetivando o lucro. Então, você vai ter que tirar nota fiscal e vai ter que recolher ICMS. Que pode ser, inclusive, frigorífico, um substituto tributário, vai depender de como a Secretaria de Estado de Fazenda de uma determinada unidade da federação trabalha. Ou a obrigação de recolher vai ficar com você, ou o frigorífico, na hora de te pagar, vai fazer o desconto dos tributos. E aí, a obrigação de recolher em seu nome passa a ser do substituto tributário. Tá? Ele é substituto tributário, não na obrigação como contribuinte, apenas para fazer uma contabilidade e fazer o recolhimento. Tá? Bom, então você vendeu aquele lote de gado, fez ato do comércio, objetivou lucro, acabou, vai pagar tributo, porque é um fato gerador, vai tirar nota fiscal e tudo mais. Mas teve uma vaca lá que você resolveu matar, uma vaca, um tourinho lá que você matou para o seu consumo. E você pegou um pouco dessa carne, botou no seu carro e levou para a cidade para você deixar no freezer da sua casa, e o outro pouco ficou lá no freezer da sua fazenda. Isso aí não está dentro do ato do comércio, você não praticou um ato do comércio. Né? Você não objetivou o lucro. Pelo contrário, você diminuiu o seu lucro. Você poderia ter vendido e gerado lucro. Tá? Então, essa reis, ela não caracteriza que ela circulou, sob o ponto de vista jurídico. Portanto, não há que se falar em tributar essa reis que você produziu e você mesmo consumiu. É o caso que se aplica aqui. Tá? Então, eu tenho uma usina solar off-grid, ela está fora do sistema descentralizado, e ela gera energia durante o dia, vai suprir o seu consumo durante o dia, e o excesso que ela gerou durante o dia, ela vai acumular em baterias, bancos de baterias, e quando for no período noturno, que não há incidência de fluxo luminoso proveniente do sol, a energia acumulada nas baterias, elas são devolvidas para o consumo da carga lá dos seus dispositivos que utilizam energia elétrica. Esse sistema, ele é um pouco mais caro do que o sistema usual, porque eu tenho que ter um circuito que vai injetar na bateria aquilo que ele produziu durante o dia e está em excesso, e depois vai retirar da bateria e converter isso em corrente alternada para o consumo dos seus equipamentos. Tá? Então, esse circuito a gente chama de inversor. Tá? Então, eu tenho que ter um inversor que, além dele atender o consumo teu usual durante o dia, ele tem que fazer esse processo de acumular na bateria durante o dia, retirar da bateria e fornecer para os seus dispositivos durante a noite. Tá? Fora isso, eu tenho que ter um banco de baterias, e aí vai ter uma vida útil, aí, dependendo de como for feito o projeto, de 1 a 5 anos. Tá? Então, isso é um pouco mais caro por conta dessa parte. E isso acabou, durante muito tempo, desestimulando a produção desse tipo de energia no país. Até que se criou um outro sistema que você não precisa acumular nas baterias, que são as famosas usinas on-grid. Então, como é que funciona a usina on-grid? Durante o dia, eu injeto dentro do sistema de distribuição da distribuidora, da concessionária do seu estado, aquilo que eu estou produzindo em excesso. Aquilo que eu estou consumindo aqui dentro da minha unidade consumidora, eu vou consumir ali, vai ficar ali. Mas o excesso eu jogo para a rede, ok? E esse excesso vai ser consumido pelos consumidores vizinhos, porque a energia elétrica tem isso, ela sempre vai procurar
um caminho mais próximo. Então, todas as unidades consumidoras ao lado de uma usina solar, ela vai receber essa energia através dos cabos da distribuição, vai passar pelos seus medidores e eles vão consumir. Né? Qual é a vantagem para a distribuidora, ou seja, para a sua concessionária desse sistema? O primeiro ponto é que o inversor de uma usina solar ele consegue estabilizar a rede próxima, a rede de distribuição. Normalmente, aonde eu estou no final da linha, a tensão ela oscila muito. É normal isso, tá? E isso gera muito problema para as distribuidoras. Por quê? Porque se houver a danificação de um dispositivo, de um consumidor, e que for de responsabilidade da distribuição, da concessionária, ela é obrigada a ou trocar o equipamento ou pagar pela manutenção, pela assistência técnica. Tá? Isso está em lei. Talvez muita gente não saiba disso, mas está em lei. Basta você acionar pelos meios de comunicação de atendimento ao consumidor, registrar a ocorrência, houve uma oscilação aqui, queimou minha geladeira. Né? Anota o número de protocolo e eles vão verificar, porque todo o sistema ele é registrado, e vão falar, realmente, naquela região houve uma oscilação nesse momento, essa oscilação pode ter causado a queima do refrigerador, eles vão ligar para você, falar, vá lá, leva na assistência técnica, e aí eles vão fazer um laudo, faz o laudo, confirmou, eles pagam sem problema nenhum essa manutenção. Isso é usual, é corriqueiro, sempre foi assim. Tá? Então, quando eu injeto durante o dia uns quilowatt-horas, uma energia elétrica, pela usina solar on-grid, durante o dia eu consigo estabilizar toda a rede do entorno. Então, esse é muito bom para a concessionária. Segunda situação é o seguinte, é que quando eu injeto aqui do lado da distribuição e os consumidores que estão próximos estão consumindo, ou seja, está passando pelo medidor deles, eu estou aliviando para a concessionária o custo de geração do sistema centralizado e da transmissão. Então, a bem da verdade, o lucro das distribuidoras é maior. Tá? Sem dizer que eu alivio o sistema para a entrada de novos consumidores. Então, é bom para o país e é bom para a concessionária. E aí, durante a noite, o que eu faço? Ele vai tirar do sistema de distribuição a energia que ele precisa nesse período que ele não está produzindo. Por isso que se chama on-grid. Então, durante o dia, a usina solar injeta energia elétrica no sistema da concessionária, estabiliza todo mundo aqui, certo? Ela vai registrar aqui como se estivesse no sistema centralizado e ela não vai ter esses dois custos. Então, aumenta o lucro da concessionária. Ok? Bom, e aí, durante a noite, não estou produzindo nada, mas a unidade consumidora precisa consumir, a distribuidora vem, e isso aqui é feito, essa compensação é feita por um medidor específico, que é usado para esse tipo de situação, que é chamado de medidor bidirecional. Então, ele registra crédito e débito, faz o encontro de contas, e no final do mês ele fecha. Né? Se aquilo que você consumiu foi maior do que aquilo que você produziu, você paga a diferença. Se aquilo que você produziu for maior que aquilo que você consumiu no período, né, no ciclo de 30 dias, você só vai pagar a taxa mínima para ele, porque é um mínimo para você estar utilizando, é como se fosse uma locação da baixa tensão aqui da distribuidora, tá? Da concessionária. Ok? Tranquilo. Tá? Veja bem, essa energia sob o ponto de vista do produtor de energia solar. Esse raciocínio que eu estou fazendo aqui, gente, ela serve tanto para outros tipos de máquinas primárias. Ela serve para eólica, ela serve para diesel, ela serve se você tem uma microusina na sua fazenda. Isso tudo, a máquina primária, como você vai fazer a conversão de uma determinada energia para a elétrica, não nos interessa. Eu estou falando da solar porque é o que está na legislação, é o que nós estamos debatendo aqui. Tá? Mas poderia ser, por exemplo, uma usina eólica.
na sua região você tem muito vento, você quer produzir, como a implantação de uma eólica é muito cara, normalmente o negócio, né, o plano de negócio no Brasil é a própria concessionária produz energia eólica e aluga lá da pessoa que tem a área que tem bastante incidência de vento, aquele espaço e paga lá anualmente, tá? Para alocar aquele espaço. Né? Mas poderia ser um consumidor produzindo. Se ele tivesse recurso para implantar, nada, o raciocínio aqui seria o mesmo. Então, veja bem, esse quilowatt-hora que eu estou injetando aqui, eu estou consumindo aqui. Se eu injetar mais do que isso, se essa injeção for maior do que isso aqui durante o ciclo do dia, o que sobrou fica reservado, né, como um estoque de energia que você produziu e injetou a mais, e poderá ser compensado até nos próximos 5 anos. Isso aí nunca acontece, porque o consumo da gente varia e tem mais um outro detalhe. Eu preciso ter fluxo luminoso. Aquele dia que está mais nublado, a produção cai. Se você tiver sujeira nas placas, a produção cai. Se você aparecer uma sombra qualquer, a produção cai. Então, você tem que estar sempre de olho nisso, tá? Nos períodos chuvosos é um tipo de produção de energia, nos períodos que quase não tem nuvem, a produção aumenta. Então, você vai estar sempre tendo que olhar esse seu estoque de energia que você produziu. Mas o que é importante dizer é o seguinte, que você injeta quilowatt-hora e você consome quilowatt-hora. Quando isso acontecer, eu não tenho dúvida nenhuma que essa produção não está no mercado econômico. Porque eu não estou objetivando lucro vendendo essa energia para outras pessoas. Agora, vamos imaginar uma outra situação. Eu tenho uma grande usina e que eu quero jogar no sistema e comercializar essa energia produzida. Neste caso, eu vou me assemelhar à geração. E aí sim, eu vou estar praticando atos do comércio, e aí não há o que se falar. Essa energia passa a ser mercadoria circulando e incide todos os tributos. Então, a diferenciação que nós temos que fazer é isso. Bom, o que aconteceu recentemente aqui no estado do Mato Grosso? Esse sistema aqui, eu permito, inclusive, produzir a energia elétrica de outras unidades consumidoras que eu tenho. Então, vamos supor que esse consumidor aqui de cima, o primeiro consumidor, também seja uma unidade consumidora minha. Então, eu tenho uma usina num lugar e eu tenho mais uma unidade consumidora. O que a concessionária no estado do Mato Grosso fez? Embora Mato Grosso já disse que não incide ICMS sobre energia solar, tá? Ela fez incidir aqui PIS, COFINS e ICMS sobre PIS e COFINS. Então, eu tenho aqui uma bitributação, tá? Fora isso, quando ela cobra ICMS da energia injetada e ela cobra aqui, pode ser, dependendo de como eu vou fazer uma análise contábil, e não é a minha área do conhecimento, que fique também caracterizado uma bitributação. Então, além de eu não estar no mercado, eu estou só conectado, e aí, para esse consumidor, eu também pago um aluguel de conexão, que é a taxa mínima. Tá? Ele também, quando ele cobra ICMS sobre a energia injetada, e eu pago aqui, eu posso estar caracterizando, então, uma bitributação. Então, veja bem que a situação ela é muito complicada. Inclusive, pode estar gerando bitributação para esse consumidor aqui. Ela está me cobrando ICMS injetado aqui e está cobrando ICMS desse outro consumidor que está ao lado da minha usina. Então, a coisa é muito mais complexa sob o ponto de vista do direito tributário. Bom, aí pode ser que venha alguém que fala assim, mas só as pessoas da classe média, que confunde muito classe média com a classe rica, né? Que consegue gerar a sua própria energia solar, porque a usina a implantação ela é cara. Primeiro que não é tudo isso que estão falando, é o preço de um carro. Uma energia aí para você produzir aí 1.000, 1.200 kWh mês,
é o preço de um carro, com um diferencial. Ele é um ativo, porque uma usina dessa ela é projetada para durar 30 anos. Você financia um carro em 5, você financia a sua usina em 5, e com 4 anos ela já se pagou. E ela vai continuar funcionando para você, gerando o seu quilowatt-hora, o seu consumo aí para os próximos, até fechar o ciclo aí normalmente de 30 anos. Pode até passar disso, tá? Então, esse é um ponto, ok? E aí você vai ter pessoas da classe C e D que conseguem comprar carro. Esse é um ponto. Mas tem uma outra situação também que você não ouve as pessoas falarem, que é o seguinte: só pode ser produzido nesse sistema aqui a usina on-grid para um consumidor, produtor? Não, você pode ter uma cooperativa de produção de energia elétrica na modalidade solar. Talvez as pessoas aqui do Mato Grosso não saibam disso, mas está previsto em lei. Tá? Então, você consegue, ou talvez o que falte aqui em Mato Grosso, é um incentivo para que você consiga formar uma cooperativa e financiar essa usina. Então, eu preciso de pelo menos aí uma quantidade mínima de pessoas que sejam cooperadas, que pode estar na zona rural, pode estar numa periferia de um centro urbano, né? Essas pessoas se reúnem, assumem um compromisso financeiro, né? Que ela vai ter que pagar, porque essa coisa de que o Estado ele tem que sempre estar atendendo todas as minhas demandas. Eu sou um eterno portador de direito e nenhuma obrigação com o Estado. Isso é um equívoco. Eu tenho direito, mas eu também tenho obrigações para com o Estado, porque quando eu tenho obrigação com o Estado, eu tenho obrigação com toda a sociedade. O Estado é a sociedade. Então, assim como a sociedade produz direito para você, você também tem que ter responsabilidades e obrigações para com toda a sociedade. Então, você vai formar uma cooperativa, você vai assumir um financiamento através das suas cotas sociais e você vai gerar a sua energia elétrica e vai compensar na sua residência, na sua unidade consumidora. Você vai poder captar água para irrigação nos cinturões verdes. Tem tudo isso já está disponibilizado na legislação, tá? O que talvez esteja faltando é ter uma linha de crédito aqui em Mato Grosso, nesse sentido. Eu tenho notícias de que ali na Assembleia Legislativa já está sendo trabalhado um projeto de lei nesse sentido, que vai ser muito bom. É bom para quem produz energia elétrica, é bom para a nação. Ok? Bom, então, para a gente concluir, aqui nós temos duas situações. Se você produzir quilowatt-hora para você mesmo consumir, esse quilowatt-hora não é um ato do comércio, não está no mercado econômico e, portanto, no meu entender, não é fato gerador a incidir quaisquer tributos e também você não é contribuinte. Tá? Isso é a minha conclusão. Né? Agora, se eu produzir uma energia elétrica, colocar no mercado para venda, para obter lucro, aí eu já não estou mais falando de quilowatt-hora, estou falando de reais. Tá? Aí, neste caso, no meu entender, sim, essa energia está no mercado econômico, decorre de um ato do comércio e, portanto, é fato gerador, e aí eu tenho caracterizado um contribuinte a recolher aos cofres do Estado o tributo correlato. Então é isso, pessoal. Eu espero ter explicado essa situação jurídica para vocês, né? Confesso que o fato de eu ser engenheiro eletricista e também formado em direito, professor, isso ajuda muito a compreender toda essa estrutura, né? E quiçá que saia também essas linhas de financiamento para a implantação de cooperativas de energia elétrica para atingir aquela classe
para beneficiar aquela classe menos de menor poder aquisitivo, para que ele também produza a sua própria energia elétrica com estabilidade. Existe também situações em que você pode fazer até iluminação pública, né, na zona rural, em bairros, tudo com esse sistema. Já foi mais caro de implantar, hoje não é tão caro. Já se tem notícia de painéis solares que produzem energia à noite também. E a gente tem que incentivar o desenvolvimento econômico do país. Toda vez que você começa a incentivar o desenvolvimento econômico do país, parece que vem uma força ao contrário, para frear, para segregar esse mercado para um grupo pequeno de pessoas. E aí isso aí acontece, tem acontecido na história do nosso país, e faz o que a gente tanto teme, que é a concentração de renda. Isso não é bom, nem para o capitalismo, nem para ninguém. Concentrar renda também é um problema de defesa nacional. A gente respeita o mérito, acreditamos no desenvolvimento econômico pelo modelo capitalista, mas a concentração de renda, da forma como historicamente acontece no Brasil, me parece ser um equívoco. Tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Espero que todos estejam bem de saúde. Protejam-se. E se porventura você teve a despedida prematura de um ente querido em decorrência dessa pandemia, que Deus, nosso Senhor, esteja confortando vocês, consolando, né? Nós tivemos várias pessoas próximas que partiram. E eu costumo dizer aqui em casa que em tudo a gente deve dar graça, porque essa é a vontade de Deus. Às vezes a gente não entende aqui, agora, no momento, mas lá na frente tudo fará mais sentido. Tá? Fiquem com Deus, né? E até a próxima. Obrigado.